É isso aí, tá começando o Cafezinho A2 aqui pela sua TV Univale. Muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Lucas Machado e meu convidado de hoje é o Alan Banks. Ele tem 18 anos e é o criador da Bíblia Vlogado, uma série de vídeos no YouTube que é baseada nas palavras de Deus. É isso aí, Alan, ou não é isso aí? É isso aí. Bom, boa noite, boa tarde pra galera que tá nos assistindo. É que a gente não sabe que horário que tá passando. A gente não sabe o horário que tá passando. Então, me conta como é que surgiu a Bíblia Vlogada. Então, eu trabalho com vídeo já, né, há 3 anos. E eu fazia vídeos também há 3 anos atrás, mas era vídeo direcionado ao humor, né? E como eu frequento igreja e sou evangélico, eu tive a ideia de fazer o vídeo para levar a palavra de uma forma diferente, né? Porque existem várias igrejas hoje, a concorrência é enorme de placa de igreja, e eu queria inovar para a galera jovem mesmo, para estar levando a palavra de Deus através da internet, que é a maneira mais fácil de se comunicar hoje em dia. Tá. Qual igreja tu frequenta? A Luz da Vida. Tua série de vídeos tem a ver com a igreja? Tem alguma ligação ou não? É independente? Não, é totalmente independente. Eu não prego placa de igreja, nem estou envolvido. Eles me dão algum apoio, né, em questão de ideia e também de equipamento, mas não tem nenhum vínculo, não. O que você diz no vídeo, então, não passa por um filtro deles? Não. É tudo eu. É autoral, então. Autoral. E quem é o público-alvo dos vídeos? É só os evangélicos ou qualquer um que parar lá para assistir vai entender o que está falando? Qualquer pessoa que você vê, que você pode clicar no vídeo, se você não for de outra religião, você vai entender de uma maneira totalmente igual a uma pessoa que é evangélica. Tá, mas Alan, me conta, como é que a fé surgiu na tua vida? É de família? É uma coisa de ti? Como é que é? Eu cresci dentro da igreja, né? Eu nasci e minha família já era evangélica, então isso vem quase de berço. Então eu fui crescendo e me desenvolvendo dentro da igreja, desenvolvendo os ministérios, né? Onde eu me envolvi com a filmagem também. E sempre me aperfeiçoando mais na palavra de Deus. E tem uma hora que você não quer mais ficar só no banco da igreja, você quer ser um diferencial. Você quer ser um diferencial e levar a coisa que você tanto foi aprendendo, você tem que levar para os outros também. Então eu resolvi fazer isso de uma forma diferente. Beleza, mas a linguagem, é uma linguagem despojada que você usa ali nos vídeos. Essa linguagem despojada, ela cabe na palavra de Deus? Por exemplo, a linguagem despojada, eles aceitam isso dentro da igreja? Como é que eles veem essa tua iniciativa? É que hoje, para você chamar a atenção das pessoas, tem que usar a criatividade. Então, hoje em dia, tem pastor que usa o humor para chamar a atenção, como o pastor Cláudio Duarte. Tem pastor que é mais duro. Eu acho que da maneira como está escrito na Bíblia, é a maneira como eles falavam naquela época. Não era uma coisa mais formal, mas era da maneira que eles falavam. Então, a gente tem que pegar hoje em dia e levar da mesma maneira. E como o meu público-alvo é os jovens não querem saber mais daquela coisa chata, né? Que muita gente vê a Bíblia como uma coisa chata, e não é. A Bíblia tem muito mais coisa do que palavras chatas, do que coisas para você não seguir. Mas a Bíblia é uma coisa que você vai lendo e você vai querendo aprender. Beleza. Bom, então, como a gente está na televisão, não dá para falar de banana sem mostrar a banana. Vamos ver um trechinho, só um trechinho do último vídeo que tu fez, que é o número 17, se eu não me engano. 18, eu acho. 18, né? Bom, vamos ver então a Bíblia Vlogada com Alan Banks. Vamos lá. Vou falar um texto da Palavra de Deus com vocês que está em Mateus capítulo 22 e versículo 37, que diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um versículo muito conhecido e muito falado também dentro das igrejas, mas é isso que eu quero falar com vocês hoje, a respeito do que está acontecendo dentro da igreja, principalmente com os jovens. Eu tenho visto que dentro da igreja, muitos jovens têm cumprido o primeiro mandamento muito bem. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o seu coração. Mas o mandamento que Jesus fala depois desse, muitos têm obedecido da forma como lhe é conveniente. E muitos têm obedecido como se fosse: amarás o teu próximo, que você conhece e é amigo, como a ti mesmo.
Estou cansado e indignado de ver quantas pessoas visitam o culto todas as semanas e quantas pessoas não voltam porque muitas não se sentem bem recepcionadas. Eu não digo bem recepcionado de você chegar na hora de apresentar os visitantes, você falar assim: ah, seja bem-vindo à nossa igreja. E daí chega no final do culto, você sai comer com seus melhores amigos e deixa aquele irmãozinho de lado. E na semana que vem, ele não vai voltar, porque você deu boas-vindas, mas não foi de verdade. E daí na outra semana, o irmãozinho posta foto na balada e você julga com o dedão na cara. Então eu quero propor um desafio a você nessa semana. Quero que você entre nessa campanha para recepcionar bem os visitantes da sua igreja. Então eu desafio você a nessa semana, quando vê um visitante chegando na igreja, você sentar do lado dele, recepcionar bem, e no final do culto você tirar uma foto com ele e vocês fazendo alguma coisa juntos e mandar para a página da Bíblia Vlogada com a seguinte hashtag: Eu amei de verdade. E todo mundo que mandar com o nome da visita vai aparecer no próximo vídeo aqui com a hashtag Eu amei de verdade. Esse é o desafio para essa semana e quero ver, deixa Deus te usar. Porque depois, se você não recepcionar bem o visitante da sua igreja, se ele não voltar, você vai ter que prestar conta disso para Jesus e não vai ser legal. Muito bom. Você prega que as pessoas têm que acolher todo mundo que chega novo na igreja, é isso, né? Você realmente faz isso, Alan? Olha, uma coisa que eu tenho aprendido muito é que você tem que fazer discípulos e não só membros para a igreja. Porque hoje as igrejas querem ter muitos números, porque existe muita distorção no meio da igreja em relação a dinheiro e a valores, entendeu? E na palavra de Deus não está escrito isso, a gente tem que amar o próximo. Naquela época não existia as igrejas, mas Jesus não pregava isso. Ele pregava na praia, ele pregava em qualquer lugar, entendeu? E para todo mundo. E hoje existe muita acepção de pessoas no meio da igreja. E muita gente não fica dentro da igreja porque não é bem recepcionada. Uhum. E é isso que eu tenho mostrado pra galera, que não é assim que funciona, né? Você fala ali no vídeo que daí o irmãozinho vai lá e tira uma foto na balada e você julga com o dedo na cara. Qual o problema de ir na balada? É que assim, o problema não é ir na balada, o problema é o que você faz na balada, entendeu? Na palavra de Deus a gente encontra algumas coisas que você tem que seguir. E conforme você vai tendo uma caminhada dentro da igreja e no evangelho, você vai vendo que são coisas que não te edificam em nada. Como ficar com várias meninas de noite, beber, entendeu? E muita gente não entende esse propósito. E só da pessoa ir na balada já julga, entendeu? E é isso que eu tento mostrar pra galera. Que não é porque o irmãozinho que está na igreja com você vai pra balada que você pode julgar ele. Que na Bíblia diz em Mateus também que a gente não pode julgar para não ser julgado. Mas isso acontece. As pessoas julgam, as pessoas de dentro da igreja julgam com o dedo na cara quem vai pra balada e bebe, fica com muitas pessoas. Acontece. Mas o problema não é o lugar, então, é o que a gente faz lá. Eu acho que se a gente quiser beber e pegar geral, a gente faz em qualquer lugar. A balada é só um pretexto, né? Claro. Mas, Alan, vamos pro nosso momento stalk do programa. O momento stalk do programa é quando eu chego lá na página do Facebook da pessoa, do convidado, e dou uma bisoiada, né? Os posts que você fez. E eu queria que você me falasse sobre eles. Lá no dia 5 de dezembro, vamos ver. Você escreveu mais ou menos assim. Pare de querer ser gordo espiritual. Jesus não procurava pregações que lhe agradavam. Ele tinha um relacionamento verdadeiro com o Pai. Você falou em gordo espiritual. Qual que é a diferença de ser um gordo espiritual e de ser um magro espiritual? O que tu quis dizer com isso? É que assim, conforme você vai caminhando dentro da igreja e vendo as pregações, você vai no culto, você vai comer da palavra de Deus, entendeu? E você vai se alimentando. Mas chega uma hora que você fica cheio. Daí você tem que esvaziar e é nessa hora que você começa a pregar para outras pessoas. E tem gente que não entende essa parte do id da Bíblia, mas quer só ficar se alimentando. Então, aonde tem um cantor famoso, um pregador famoso, a pessoa quer ir. Como se fosse uma celebridade. É uma pessoa onde, tipo, por exemplo, uma celebridade um pastor famoso, ele vai para se encher. Mas ele passa por um mendigo na rua, uma pessoa passando necessidade, ele não faz nada, entendeu? Então ele não está praticando o que ele está ouvindo. Essa é a diferença. Tá, e lá no dia 14 de outubro, você escreveu isso aqui, ó. O arrependimento não deve ser tão escandaloso quanto foi o pecado. Deve ser. Deve ser, desculpa. Qual é o teu maior pecado? Meu maior pecado, cara. Agora tu me pegou.
Deve ter algum. Não, tem vários. A gente busca o aperfeiçoamento a cada dia, entendeu? Fala um, então. Mas, assim, a respeito do pecado, eu tenho aprendido assim, que para uma coisa que a Igreja Católica prega muito é a confissão de pecados. E na Bíblia está escrito que a gente não precisa se confessar para um cara só. Para ver a cura realmente, depois do pecado, você pede perdão para Deus e Ele te perdoa. Beleza. Você quer se confessar para mim agora? Pode ser. Então pode confessar. O que tu quer? O que tem para confessar? Então, e daí, como eu estou te falando, para haver cura, o arrependimento do pecado, você deve expor teu pecado para que haja cura dentro de você. Entendeu? Então, por exemplo, coisas que afetam o meu dia a dia. Mentira, hipocrisia, orgulho muitas vezes. Entendeu? São coisas que afetam o nosso dia a dia e são frequentes, entendeu? Mas a gente nunca pode deixar isso afetar e deixar subir a cabeça e não pedir perdão por essas coisas. Beleza, mas existe diferença entre um pecado grande e o pecado pequeno, pecadinho e pecadão, ou todos têm a mesma proporção? Não, todos têm a mesma proporção. Tá terminando o primeiro bloco do Cafezinho 2 com o Alan Banks. Quando a gente voltar, a gente vai falar de polêmica, Alan. Polêmica no Cafezinho. Fica aí, Cafezinho 2 volta já. De volta com o Cafezinho 2 com o Alan Banks da Bíblia Vlogada. Ô Alan, tá na hora de polêmica no cafezinho. Vamos lá. Tá ligado que todo talk show tem que ter uma declaração polêmica pra repercutir na mídia, pra bombar, né? Claro. Então esse é o momento. Tem aqui 3 pires, pode escolher a ordem que você quiser. Embaixo deles tem assuntos polêmicos de muito debate na mídia, atualmente sempre. Pode escolher. Vamos começar por esse aqui. Eu pelo meio, vamos lá. Ah, já começamos bem. Já começamos bem. Ateísmo, como é que tu vê as pessoas que se dizem descrentes? Porque é uma falta de fé. Ou eles acreditam que nada existe. Mas como é que tu se relaciona com eles? Eu tive pouca relação com pessoas que são ateus. Mas eu não sei o que leva uma pessoa a descrer que existe um Deus, entendeu? Porque se você olha à sua volta, você vai ver que tudo foi criado de alguma forma. E eu acho que as pessoas, por tentarem provar tanto que Deus não existe, que elas colocam Deus no centro da mesma forma que eu coloco, entendeu? Eu acho isso muito engraçado. Mas tu respeita eles? Respeito, com certeza. Respeito todas as religiões, todas as opiniões, entendeu? Próximo. Pode Vamos lá, escolher. Esse aqui. Tá muito bom. Esse tá mais safado. Esse tá mais... Sexo antes do casamento. E aí? Pode falar. Vamos lá, então. Eu sou adepto de uma campanha que se chama Eu Escolhi Esperar, que eu estou usando a pulseirinha aqui. Eu escolhi... Olha que legal. A campanha Eu Escolhi Esperar é uma campanha direcionada aos jovens que esperam para fazer sexo só depois do casamento. Beleza. E tem ganhado muitos adeptos, tem mais de 1 milhão de curtidas no Facebook, a página já. E a mídia tem tentado em cima para ver por que os jovens têm aderido a essa campanha. E eu sou adepto dessa campanha porque na Bíblia está escrito que a gente tem que se guardar, entendeu? Vou fazer uma pergunta discreta. Vamos lá. Creio eu que você seja virgem, então. Não. Então você não escolheu esperar. Mas é aí que vem o negócio. Muitas pessoas perguntam assim, eu comi a marmita antes do recreio, o que eu faço agora? Começa a esperar a partir de agora, entendeu? Muito bem. Próximo Pires e último. Ah, esse é bem polêmico esse Vamos aqui. lá. É, aborto. Aborto. Contra ou a favor? Sou contra o aborto. Por quê? Porque a partir do momento que tem uma criança ali dentro, eu acredito que já é uma vida, entendeu?
E eu acho que não tem por que tirar ela, a não ser... Nem se for algum motivo que você não entenda. Porque muitas vezes... estupro. Então. Porque na Bíblia diz que, mais ou menos, que Deus escreve por linhas tortas. Isso é um ditado popular. Mas isso mostra na Bíblia que, às vezes, uma situação que você acha que é ruim, lá na frente você vai ver que tudo tem um propósito. E todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Isso está na Bíblia. Então, por mais que você não entenda agora, eu já fiz um vídeo sobre isso. E a gente não tem que procurar entender o que acontece. A gente tem que só acreditar e continuar, porque lá na frente a gente vai ver o propósito disso tudo. Então, não tem por que tirar uma vida que foi fruto de um estupro, porque lá na frente, essa vida pode dar muito fruto para a mãe dela, essa vida pode ser uma pessoa bem-sucedida, entendeu? Muito bem. Então, vamos falar de proselitismo religioso. Eu não sabia o significado disso. Eu também não sei. Mas é assim, ó. É quando tem uma pessoa que ela é religiosa e ela quer, porque quer trazer você para a igreja dela, trazer você para a religião dela, quer que ela tenha as mesmas convicções. Muita gente reclama dos evangélicos desse proselitismo. O que tu acha disso? Você é um cara que convida todo mundo, venha para minha igreja porque lá você vai ser mais feliz. Existe um limite para isso. Qual que é o limite? É que assim, ó, eu digo que hoje o problema de ter muitas igrejas é que o evangelho está sendo distorcido um pouco. Muita gente que fala disso é porque os pastores estão pregando uma coisa que eles não estão lendo de verdade. Porque se você ler a Bíblia, lá diz que Jesus era um cara, e ele o Espírito Santo é um cara que ele não é metido. Ele não vai chegar arrebentando você e falando que você vai entrar no seu coração, entendeu? A Bíblia diz que Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Então, ele te convida uma vez. Se você não quiser, ele não vai entrar no seu coração. Ele não vai te invadir. Mas ele vai te convidar de novo. Mas o que acontece? Eu convido a pessoa para ir na minha igreja. Mas não convido para ela ver o que acontece lá. Mas a pessoa tem que ver a transformação em mim. Entendeu? E é isso que não está acontecendo hoje em dia. As igrejas querem ter membros, como eu te falei. As pessoas não querem fazer discípulo. Porque eu posso pregar para você sem falar nenhuma palavra. Só com minhas atitudes. Que você vai ver uma pessoa diferente em mim e vai querer ser igual. Você disse que as igrejas elas querem membros. Isso. Não parece isso meio time de futebol? Cada igreja tem um time pentecostal, a renascer, enfim. Não tá meio time de futebol isso aí? Por que existem várias igrejas? É para você não ficar fora do evangelho, mas a qual você se sente melhor. Tipo, tem a Bola de Neve, que é mais voltada para a galera do surf, entendeu? Onde você se sente melhor para ouvir a palavra de Deus. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão distorcendo e cada igreja quer ter mais pessoas do que a outra. E não é isso. Na Bíblia diz que a igreja somos nós. Aquele lugar é só para compartilhar e para ter a comunhão, entendeu? Qual foi a maior prova de fé que você já teve? Como é que você sentiu Jesus na tua vida e você passou a realmente acreditar naquilo que tu está falando? Olha... Ou é uma fé cega? Não, não é uma fé cega. A fé é o firme fundamento daquelas coisas que a gente não vê. Então, eu creio que a fé, você tem que fazer as coisas para elas acontecerem. Antes delas acontecerem mesmo. Você tem que acreditar. Isso é fé. E o momento que eu tive realmente encontro com Deus foi num retiro da igreja, que é uma visão que tem nos dado. Eu sou da igreja desde pequeno, como te disse. Mas eu comecei mesmo a fazer os vídeos e a praticar a minha palavra depois desse retiro, que se chama 120 no mesmo lugar. Um retiro que tem mudado a vida de muitos jovens. A gente está na 6ª edição já da minha igreja. A gente leva mais ou menos 200 jovens. Agora em fevereiro vai ter 1000 no mesmo lugar. Vão ser 1000 jovens nesse retiro. Então isso transformou realmente a minha vida. Eu dizia que conhecia Jesus, mas não conhecia Ele realmente. E lá eu tive um verdadeiro encontro. E como é que foi esse encontro? Daí você tem que ir no retiro para saber, né? Beleza. Ô Alan, tu é um cara que namora há 2 anos, é isso? 2 anos. Com a Juliana. É a menina mais linda do mundo. Que ela tá aqui no estúdio assistindo a gente. Ali. Tá ali. Ela também é evangélica, vai na igreja com você? Como é que é? Então, ela é evangélica também. A gente se conheceu, a gente não falava muito disso, mas daí, como a gente começou a namorar, eu tive mais contato com isso. Ela vai em outra igreja e isso não é problema nenhum, na Quadrangular.
Mas é evangélica também. Evangélica também. Uhum. Vocês não têm essa rivalidade? Não, de jeito A nenhum. minha igreja é melhor do que a sua, não sei o quê. Não, até a gente tenta completar, eu trago ideia da minha igreja para dela, da dela para mim, e isso tem só para complementar o ministério. E vem cá, os vídeos, qual é as respostas que você tem com eles? O pessoal comenta, o pessoal curte, compartilha, como é que é? Então, o pessoal que mais assiste é o pessoal que está mais no meu dia a dia mesmo, né? O pessoal da minha igreja. Então, muitas vezes, eu já pensei em desistir de fazer vídeo porque você olha assim, por exemplo, um canal que coloca o vídeo e no outro dia tem 1 milhão de acessos. E eu não tenho muitas visualizações ainda. Eu creio que um dia eu vou ter. Mas o que acontece? São aquelas poucas visualizações, mas eu creio que tudo tem um propósito. Então, muita gente já viram os vídeos e vieram falar pra mim, pô, era aquilo que eu precisava ouvir mesmo, entendeu? Isso é aquilo que te faz continuar. Você está transformando a vida das pessoas, está tocando na vida delas. E, bom, isso é muito legal, cara. Você está fazendo um trampo que você não ganha dinheiro com isso. Não, né? de jeito nenhum. Mas você sonha em estar lá na frente, no palco da igreja e pregar e ser pastor, sair da internet e ir de fato para igrejas? Então, isso é uma coisa que não é uma coisa que eu espero, entendeu? A gente acredita muito que a pessoa tem que ter chamado para fazer isso. É um chamado de Deus. Então, uns têm chamado para ser pastores, outros para serem missionários. E eu acredito que, se for da vontade de Deus para eu fazer isso, vai ter uma hora que Ele vai falar comigo, entendeu? Os teus pais, eles apoiam? Apoiam. Minha mãe não apoiava muito no começo, mas agora que ela viu que tá dando certo mesmo, ela tá apoiando bastante. Por que será que as mães não apoiam a gente não Não tá na sei, frente né? da câmera, é uma coisa hein? de mãe isso aí, Hein, né? mãe? Pô... Mas agora a minha mãe tá feliz com o programa. É, a minha também tá feliz com o Então meu tá. projeto, então tudo Ô, certo. a última pergunta, hein? Pra fechar o cafezinho de hoje. Vamos lá. Com quem você tomaria o seu melhor cafezinho e por quê? Meu melhor O cafezinho? melhor cafezinho, tipo aquele, pá, não preciso de mais nada pra viver. Posso morrer feliz. Cara, eu acho que quando eu chegar lá no céu e ver Jesus, eu vou tomar um cafezinho com ele, vai ser o melhor. Melhor mesmo. Será que Jesus gosta de com leite ou amargo? Ah, eu tenho que perguntar pra ele, né? Fica a pergunta no ar. Cafezinho 2 está terminando. Vai lá no nosso canal no YouTube, vê os programas na íntegra, youtube.com/cafezinho2. Também tem a fanpage no Facebook, facebook.com/cafezinho2tv. Cara, muito obrigado, adorei o papo. Eu que agradeço. Sucesso, Tamo tá? junto. Pelos vídeos, adorei, acho sensacional. E tamo aí, Cafezinho 2, até semana que vem. Tchau.